do poder da espiritualidade no nosso mundo. Em razão desse mesmo poder, o acusado José Divino Nunes, que foi processado por haver causado a morte de Maurício Garcês Henrique, fato ocorrido no dia 8 de maio de 1976, no bairro de Campinas, nesta capital, ele veio a ser absolvido posteriormente em razão de mensagens psicografadas pelo nosso amado Chico Xavier, que, sem nenhuma sombra de dúvida, influenciou os senhores jurados que absolveram o réu por maioria esmagadora de votos. Muitas pessoas enxergam Chico Xavier como um mensageiro da doutrina espírita, como um grande missionário. Mas hoje nós vamos encontrando tantas e tantas outras religiões, vendo em Chico Xavier aquele homem que traz a mensagem do amor independente do campo religioso. Ele traz aquilo que todos nós deveremos fazer, o plantar para o amanhã. Plantar o amor, pois semearemos um novo campo de amor. E assim a humanidade irá crescendo, lenta e gradativamente, à busca dos dias melhores. Eu ainda me recordo, Saulo, daquele momento culminante da história do Espiritismo nos veículos da comunicação, particularmente da televisão. Foi um divisor de águas. Aquela maravilhosa entrevista na qual o cândido Francisco Xavier abriu espaços para consolar as criaturas humanas, estabelece um período novo em que os veículos da grande comunicação consideram a doutrina espírita digna de trazer uma mensagem de fé, de respeito, de cultura, de ciência à humanidade aturdida dos nossos dias. Em 1939, desencarnou-se um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou, sob a nossa responsabilidade, a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa, e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo e eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco em casa doente, o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem
eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho. E depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados, com muita segurança, com muita proteção, muita assistência, mas voltei para a nossa casa com o coração muito abatido. Então, era noite e o segundo filho de minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me enterneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos, pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil, e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Então eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental, em condições assim precárias. Então ele disse: não, você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando aprove ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural, e uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Então eu disse a ele que concordava com ele, mas que eu pedia a ele, como espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, porque a criança, o segundo filho dela, era paralítico, e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Então ele disse que ela voltaria, mas aquele ela voltaria que ele disse podia ser depois de muito tempo, o que de fato só aconteceu depois de 2 anos. Então eu disse a ele, se eu queria que ela voltasse depressa, ele então me disse: imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir, né? Mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse, e por que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso, eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que você professa, ao invés de chorar por ela, você tome o lugar dela ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer. O Lar da Caridade é um hospital instalado aqui no alto da Abadia, aqui em Uberaba, e ele cuida do tratamento de doentes do pênfigo foliáceo, que popularmente se chama o fogo selvagem. Dona Aparecida Conceição Ferreira está com 79 anos de idade, há 37 conduz com seu pulso, vontade, amor e serenidade este trabalho. Mas ele teve também a influência, né, Dona Aparecida, do Chico Xavier, o seu conselheiro de sempre, e até onde ele teve influência neste nosso Hospital do Fogo Selvagem? Ora, Saulo, se não for o Chico, esse hospital já tinha acabado. O Chico me colocou os seus amigos para ajudar
na campanha, na alimentação, no remédio. Então o Chico é o Deus dessa casa. Sem ele, essa casa não existiria. Eu comparo o Chico, quando o Chico fala que vem aqui em casa, eu comparo que Jesus está chegando na minha casa, de tanta alegria, de tanta satisfação que eu tenho sobre o Chico. E nas horas da aflição, sempre é o Chico, o seu conselheiro. Tudo que eu sinto que tá para acontecer, eu vou tirar uma opinião com ele, como eu devo fazer, como eu deixo de fazer, porque várias vezes eu tive vontade de abandonar essa casa, porque a gente lutava, trabalhava e o Tito era ladrona. Então essa palavra sempre me doeu muito. Mas o Chico disse para mim, se você sair e você conseguir alguma coisa, eles vão dizer que você roubou do hospital. Se você não conseguir nada, eles vão falar, ela roubou tanto que nada ela consegue. Então, sendo que de qualquer jeito estava ruim, eu resolvi continuar roubando. E vou roubar até na hora da morte. Só sairei daqui quando Deus me chamar. Em 1968, Chico Xavier nos inspirou a fazer a campanha do Hospital do Fogo Selvagem. Lá encontramos Dona Aparecida Conceição Ferreira, durante todos esses anos, sempre acusada de ladra e de falsa mendiga, entretanto, indiferente às más línguas e seguindo sempre o conselho firme de Chico Xavier, Dona Aparecida sustenta esta obra. No Alto da Badia, um bairro pobre de Uberaba, o Hospital do Fogo Selvagem hoje tem uma creche onde atende diariamente mais de 300 crianças. Uma escola de primeiro e segundo graus, manhã, tarde e noite, com média de 400 crianças estudando e aprendendo a ser alguém mais importante na vida. Mantém uma fazenda com a grande produção de carne, leite e tudo aquilo que o hospital necessita para o sustento de quase uma centena de doentes do fogo selvagem e mais de 400 crianças, filhos de doentes e gente pobre da periferia de Uberaba que lá são assistidos. O Hospital do Fogo Selvagem ainda mantém uma grande fábrica de reciclagem de plásticos, uma fábrica de calçados, uma grande oficina para trabalhos manuais, enfim, uma verdadeira cidade do amor está implantada no Alto da Badia, bairro pobre de Uberaba, sempre sob a direção de Dona Aparecida Conceição Ferreira, que segue rigorosamente os conselhos e orientação do mestre Chico Xavier. Os avarentos, realmente, vamos dizer, os sovinas, realmente sovinas, são espíritos doentes. Nosso Emmanuel costuma dizer, a criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro, de modo algum desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade,
auxiliar.